Show, boa noite para vocês. Vamos chegando aí devagar. É o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar, né, sobre um tema bem interessante, que é o seguinte: eu recebi a topografia e agora, né, como que eu trabalho com ela? O que que eu faço com esses dados, tá? Veja bem, a topografia, ela é, né, a base, como eu falei, né, agora no comecinho da aula, ela é a base para qualquer projeto. Tá? Seja ele de terraplenagem, geometria, iluminação, enfim, sinalização. A topografia ela está presente em todas as etapas de projeto. E eu falo muito isso, que a topografia é como se ela fosse, né, a base de um edifício. Né? Então você pega um edifício todo bonitão, né, aqui em Vitória, né, eu moro em Vitória, capital, e teve um caso não muito distante, né, até bem recente, uns 2 anos para cá, que um edifício de luxo, assim, um edifício de luxo, top de linha, desabou. Uma área de lazer e tudo mais, quem for de Vitória vai saber qual que é. E qual que é a lição que a gente toma com isso? A fachada do edifício ela estava muito bonita. Então o seu projeto ele pode estar muito bonito, mas se a fundação, né, se a base dele, que é a topografia, não estiver bem feita, se você não souber tratar essa topografia dentro do Civil 3D, se você não souber lidar com os dados, fazer uma análise crítica, né, ter uma visão crítica sobre aquela topografia, aqueles dados que você recebeu, não adianta. Né? Seu projeto ele vai estar bonito, mas ele vai estar falho. Então a topografia ela é a base para qualquer projeto. E sabe o que acontece no nosso dia a dia? Eu sou formado em engenharia civil, acredito que tenham muitos engenheiros aí também assistindo a gente. Pelo menos na engenharia civil a gente tem uma disciplina de topografia muito pouco, né? A topografia da engenharia civil é muito pequena. Eu fiz curso técnico, né? Eu fiz técnico em agropecuária, então eu tive, acho que foi 1 ano estudando topografia. E como eu fiz escola técnica, então foi assim, bem intenso. Eu aprendi mais na escola técnica do que na faculdade. E aí o que acontece? Pelo fato da gente ter pouco assunto voltado para a topografia, aquela teoria que a gente vê lá não serve para você aplicar quase no dia a dia, porque hoje a gente já tem estação total robótica, RTK, enfim, um emaranhado de coisas. A gente aprende muita teoria, mas aquela teoria ela para e você não chega a conectar com a prática de campo e aplicar aquilo na realidade. Então os alunos, né, eu percebo que os alunos eles têm pouca atenção em cima da topografia. E a topografia ela é uma disciplina que ela merece atenção especial tão quanto as outras disciplinas. Geometria, terraplanagem, drenagem, pavimentação, urbanização. Então, assim, ela é tão importante quanto as outras. Só que na visão de pessoas que não vivenciaram dentro da topografia, no meu caso, eu fui topógrafo, né? Sou topógrafo, né? Quem foi não deixa de ser. De carreira, então trabalhei desde ajudante, auxiliar, topógrafo, né? Fiz nivelamento, enfim, tudo. Dentro da topografia, a gente percebe a importância que é, o quão preciso é essa ciência da topografia e quão importante ela é. E quão importante a gente precisa dar a devida atenção para essa disciplina. Tá? Então, ela é muito pouco vista e a gente acaba, né, as pessoas acabam negligenciando. E muitos contratos não têm até mesmo verba, né? O pessoal esquece de separar a verba grande para topografia e acaba dando isso, né? Acaba acontecendo esse tipo esses tipos de imprevisto, né, e tudo mais. Enfim, a ideia é que você tenha a topografia em mente como uma disciplina que merece atenção tão quanto as outras disciplinas, beleza? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte. Eu separei aqui algumas formas, né, na verdade as principais formas que você pode receber a sua topografia, tá? E como que você deve proceder em cada uma dessas formas, tá? E a gente vai ver os procedimentos técnicos e práticos, né, mão na massa aqui dentro do Civil 3D quando você precisa importar, né, ou tratar diversos tipos de informação. Então quando você fala assim, vou fazer um projeto, em algumas vezes, né, eu diria que assim, grande parte das vezes, a empresa que faz a topografia não é a mesma empresa que faz os projetos, né? Em alguns casos é a mesma empresa. Então, o que acontece? Quando não é a mesma empresa, o que rola, né?
Uma empresa vai lá, faz o levantamento topográfico, certo? Uma empresa vai lá, faz o levantamento topográfico e essa empresa pega, passa para o contratante dela e o contratante passa para a empresa que vai fazer o projeto, certo? Geralmente é assim esse fluxo. E como não existe uma norma, um padrão de como deve ser entregue esses dados, cada empresa entrega de um jeito, cada um recebe de um jeito, cada contratante exige de um jeito, e isso acaba tendo que fazendo, né, com que a gente tenha que ter uma atenção especial na hora de saber trabalhar com os diversos tipos de dados que você recebe da topografia. Perfeito? Então eu separei aqueles que mais predominam, né, pelo fato de, só para vocês saberem assim, quem é o Rafael para estar falando de topografia com a gente. Já falei que trabalhei com topografia tanto na parte de campo quanto na parte de escritório. Então, desde o bate-estaca, de bater as estacas lá no campo, anotar, corta X, a terra X, local offset, local eixo, nivelar, enfim. Tudo isso, marcar base, marcar subbase. Tudo isso eu fiz lá em campo. E fiz também a parte de escritório, descarregar equipamento, calcular poligonal, fechar poligonal, ajustar, calcular irradiação, processar dados de GPS, ajustar marco, fazer fechamento poligonal, monografia. Então, toda essa parte eu tenho uma boa experiência nela. Tem bastante quilômetro de levantamento topográfico na carteira, tá certo? Então, eu percebi que as pessoas negligenciam isso e também que a gente tem uma diversidade muito grande de entrega de formatos. Por que existe essa diversidade? Porque a gente tem diversos profissionais e não existe uma padronização para isso, correto? E pelo fato de não existir essa padronização, não tem norma e também existe uma diversidade de equipamentos. Até então não existiu o RTK, até então não existiu o laser scanner, até então não existiu o drone, e agora já existe, amanhã já vai existir outra coisa. Então já tem estação robótica, já tem, até uns anos atrás não existia nível digital, e agora já existe. Então, assim, é uma diversidade de equipamentos que vão lançando no dia a dia, softwares, e ferramentas, que vão trazendo essa diversidade de informações. E a gente precisa saber trabalhar com essas diversas informações, até mesmo para fazer essa análise crítica de qualidade do levantamento. E é isso que a gente vai ver agora. Então, eu separei aqui para a gente, pessoal, os principais formatos, tá, que a gente recebe que a gente pode receber de uma topografia e como que você pode trabalhar com esses dados aí, com essas informações. Beleza? A primeira forma que você pode receber uma topografia lá de campo é uma lista de coordenadas. Rafael, eu sou novo, eu sou estudante, eu vi pouca coisa na faculdade. O que é uma lista de coordenadas? Bom, quando você faz um levantamento topográfico, você gera uma lista de coordenadas, que a gente chama de par de coordenadas, que na verdade é a coordenada norte, a coordenada oeste, a cota daquele ponto. É a identificação, a localização daquele determinado ponto, mas que ponto é isso? Um meio-fio, uma caixa de drenagem, uma sinalização, um poste, um eixo. É a localização exata daquele ponto em cima de um plano cartesiano. Em cima de um plano cartesiano. E esse par de coordenadas, pessoal, ele pode vir, ele geralmente vem nesse formatozinho aqui. Tá, e aí pode variar de diversos equipamentos, de equipamento para equipamento, de software para software, enfim. Esse sistema, esses dados, essas informações de coordenadas de cada ponto, elas podem ser extraídas aí através de cálculos topográficos, Então, quando você faz um levantamento com estação total, por exemplo, aí você obtém todos os dados, geralmente em ângulos, E aí você faz esses cálculos e transforma eles em coordenadas retangulares, coordenadas aí cartesianas. Geralmente você coleta ele coordenadas polares aí em ângulo e distância, calcula até chegar nas coordenadas retangulares aí cartesianas, ok? E cada pontinho vem com a sua identificação. Então, cada ponto eu tenho um número. Repara que eu tenho um número, eu tenho uma posição norte dele no mapa e uma posição este, dele no mapa e uma cota, tá? Que é uma elevação, que nesse caso aqui, quando está georreferenciado, essa cota aqui é a cota ortométrica, então ela está em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar é 0 e ela está 47 metros e uns quebrados acima do nível do mar.
Beleza? Só para vocês que não conhecem um pouco da topografia e terem essa noção. E ele vem com um códigozinho aqui, identificando o que é aquele ponto. Um meio-fio, uma cerca de arame farpado, um portão, um poste de iluminação, deixa eu ver o que mais, uma árvore, um bordo de estrada, correto? Então ele vem com essa identificação. Isso aqui a gente consegue jogar dentro do Civil 3D, tá? E dentro do Civil 3D a gente consegue trazer, separá-los, né, por camadas, a gente consegue tratá-los, gerar tabela deles, enfim, extrair diversas informações, porque quando você passa isso para dentro do Civil 3D, ele se torna dinâmico. Então esses dados eles são oriundos, né, de um levantamento topográfico, tá? E aí pode variar, por exemplo, aqui o norte está na segunda coluna, ele pode vir na terceira coluna, né? E o oeste vir na segunda, a cota vir aqui, então pode variar de equipamento para equipamento, né? Depende de como você processou esses dados, mas não importa para a gente, por quê? O que importa é você saber trabalhar com ele dentro do Civil 3D, tá? Existe um método para isso e eu vou te ensinar isso hoje, beleza? Veja bem, você recebeu essa lista de coordenadas, o primeiro passo que você precisa fazer, né, que você precisa ficar atento e que muita gente erra aqui dentro, né, antes de você gerar ela no Civil 3D, né, que você não consegue preparar esses dados, é porque, percebe que eu tenho uma lista, né, uma lista sequencial aqui, número 1, número 2, tá? Não importa se isso aqui começar no 100, no 150, não tem problema. O que você precisa estar atento? Se a sua coluna de número de pontos, né, se essa coluna aqui, por exemplo, é a coluna de número de pontos, ela não pode ter letras nessa coluna. Tá? Então, você não pode ter um código desse ponto aqui nessa coluna. Isso eu estou falando para você importar dentro do Civil 3D. A gente vai ver esse processo daqui a pouco. Tá? Se o meu separador aqui, ó, né, de decimal é ponto, então o separador de decimal aqui também tem que ser ponto e aqui também tem que ser ponto, não pode ser vírgula, ok? Se o que separa uma coluna da outra é espaço, todas as colunas precisam estar separadas por espaço, ok? E elas não podem ter vírgulas aqui também no separador decimal, beleza? Então sempre aqui, ó, ponto, e aí eu posso colocar elas, ó, quer ver? Você pode receber ela nesse formato aqui, por exemplo, ó, substituir aqui, ó, o espaço por vírgula. Você pode receber ela nesse formato, tá vendo? Ó, uma vírgula separando as colunas. Não tem problema, tá? Pode ser nesse formato. Por quê? Lá no Civil 3D a gente vai fazer essa correspondência. O que você não pode é misturar as coisas. Percebe que nessa coluna aqui eu só posso ter número, beleza? Aqui, como é a descrição do ponto, ele é livre. Eu posso até ter ter letras aqui, ter números, não tem problema, tá? Como está na descrição, ele entende isso. Agora, se eu falo que essa coluna é o número do ponto, ela não pode ter letra, beleza? Então, esse é um tipo de tratamento que você tem que ter nos dados antes de você entrar com eles no Civil 3D, beleza? Só um comentário aí, tá? Um outro formato que a gente costuma receber muito é aqueles desenhos do topográfico, ou do Posição, ou do Data Geosys, ou do, sei lá, qualquer outro software, né, de processamento de dados topográficos aí, que fazem para nós, né, que dão para nós como resultado esse tipo de desenho aqui, ó, né, que dão para a gente esse tipo de resultado aqui, ó, os bloquinhos. Então eu tenho um bloquinho que tem informação, tá? Esse bloquinho aqui é um bloco nativo de CAD. Então eu tenho a descrição, o número dele, a cota dele. Tá? Então é muito comum que a gente receba esse tipo de informação dos dados, né, topográficos, tá? Blocos com as informações do levantamento. Beleza? Um outro jeito, né, um outro modelo muito comum também é as curvas de nível. Você receber somente as curvas de nível, certo? Com as cotas, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo isolar aqui. Select similar, isolate height. Olha só, um modelo muito comum é você receber o levantamento assim, obviamente já desenhado,
correto? Você recebe o levantamento nesse formato, porém, ele já vem desenhado, certo? Aí vem aqui com as estradas, né? Com a pista, com o eixo, as edificações e tudo mais. Então, esse é um formato muito comum. Você recebe as curvas de nível e essas curvas de nível, elas são em 3D poly e essas 3D poly têm uma cota. Tá vendo? Essa aqui está na cota 49. Essa daqui, ó, tá na cota 50. Lá, ó, só conferir, tá vendo? Tá na cota 50. Beleza? Então, é muito comum você receber esse tipo de informação aqui também. A gente vai aprender a tratar isso aí. Outro modelo muito comum também, mas que não deveria, são essas mesmas curvas de nível, porém tudo sem cota, tá? Porém tudo sem cota, tá? Isso é uma daneira. Quando você seleciona isso aqui, ó, tá? Quando você seleciona a curva de nível, a cota dela tá 0, tá? Isso acontece muito. Quem já passou por isso aí? Quem já passou por esse tipo de situação aí, de pegar as cotas e pegar as curvas de nível, né? De receber as curvas de nível e as curvas de nível não ter cota. As curvas de nível simplesmente estarem, né, sem cotas. Então isso é muito comum, tá? E aí tem uma maneira também da gente trabalhar com ela. Obviamente você precisa ter essa informação de cota. Por exemplo, se essa linha aqui, ó, se essa curva tivesse na cota 0 e eu tiver eu preciso de ter um texto informando que ela está na determinada cota 0. Tá? Eu preciso dessa informação. Tá? Eu preciso dessa informação, pelo menos saber qual cota que tá, porque senão aí não tem como, milagre não tem como fazer, tá? Um outro formato muito comum também de você receber, né, é essa malha triangular, tá? Que é o que a gente chama no Civil 3D de Polyface, 3D Face e tudo mais. A gente vai aprender a trabalhar com ela também, beleza? Então é um formato aqui de malha triangular, né, que todos os softwares, né, de processamento de processa a curva de nível, ele consegue exportar essa malha triangular aqui, né, que trabalha com o algoritmo aí de criação de curvas de nível, né? Eles conseguem fazer essa malha triangular aqui, ok? Então, assim, é muito comum aí, tá? Então, veja bem, pessoal, o seguinte. Você recebeu, né, vamos para o primeiro formato. Você recebeu aqui os primeiros dados, que são esses dados aqui da sua lista de coordenadas, tá? Então eu falei com vocês o seguinte, essa lista de coordenadas aqui, pessoal, ela está no formato TXT, tá? Ela está no formato TXT, do bloquinho de notas, né? Extensão TXT. Ela poderia também estar num arquivo CSV, que é aquele arquivo do Excel separado por vírgulas, tá? Também poderia estar no arquivo CSV. Ou poderia estar em outras extensões do próprio Civil 3D, de outros softwares aí, como PNT, por exemplo. Tá? E como que eu faço, né, para jogar essas curvas de nível, né, esses dados aqui, essas informações, para dentro do Civil 3D de forma correta, tá? Porque não adianta, eu já vi projetista bicho velho de guerra já carregar isso aqui errado e ficar batendo cabeça no Civil 3D. Por que não está dando certo e tudo mais. Então, o primeiro passo é você organizar o seu arquivo. Então, você vai ter que ter as suas colunas organizadas, certo? Vai ter que ter as suas colunas organizadas. Essas colunas organizadas, elas precisam estar organizadas. O que eu quero dizer com isso? Norte embaixo de norte, este embaixo de este e cota embaixo de cota, descrição embaixo de descrição. Não importa a ordem. Mas se você disser que essa coluna aqui só tem norte, ó, ela só pode ter norte. Beleza? Lembrando que nos pontos não podem, no número, né, do ponto não pode ter descrição, correto? Não pode ter texto, letras, né? Não pode ter letras. Esse é o melhor a se dizer, né, dessa forma. E a descrição ela é meio que livre, né, para você fazer o que quiser com ela, tá? Aí veja bem, vou salvar aqui, vou fechar. Como que eu faço para jogar ela aqui dentro? Bom, aqui dentro do Civil 3D, pessoal, eu tenho uma parada que chama Points, né? Uma ferramenta que chama Points. E essa ferramenta Points, ó, quando eu venho aqui em Points Creation Tools, eu tenho uma opção aqui, ó, de importar os pontos, correto? Import Points. Porém, antes da gente importar os pontos, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma correspondência aqui dentro do Civil 3D. O que é isso? Eu preciso dizer para o Civil 3D qual que é o formato que eu desejo importar aqui para dentro dele.
Então, como que a gente faz isso? Eu venho aqui em Point, dentro da aba Settings, ó, eu venho aqui em Point, e aí eu vou vir aqui, ó, Points File Formats, beleza? E olha só, aqui eu tenho a diversidade de formatos, correto? Eu tenho a diversidade de formatos, e olha só, esses formatos aqui, ó, eles já estão aqui, tá tudo em inglês, né? Ó, separado por vírgula, separado por espaço, ok? Então, eles têm vários tipos de extensões aqui. Só que vamos supor que você está querendo criar o seu próprio template, que você quer criar do zero essas extensões. Como que eu faria para criar essas extensões? Tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em Points File Formats, botão direito, New, tá? E aqui você vai escrever aqui, ó, você vai escolher, né, se você quer usar dados, né, dados bases de pontos, ou se você quer usar um arquivo de pontos. Você pode selecionar essa opção aqui para usar o arquivo de pontos, ok? User Point File, beleza? E aqui você vai escolher esse formato de arquivo que você quer carregar. Então você vai colocar aqui, ó, geralmente eu recomendo que você coloque no nome do arquivo, do formatozinho aqui, ó, nesse nome aqui, ó, Format Name, você coloque aqui o mesmo que está aqui, ó. Então eu vou colocar número, norte, eu sei que isso aqui é a norte, este, cota, descrição. Rafael, mas eu não sei o que é norte, o que é este, eu nunca vi isso na vida. Cara, vai lá no Google Earth, né? Entra aqui no Google Earth, ó, passa o cursor em cima lá de onde você está localizado, tá? Aproxima lá de onde você está localizado. E aí você coloca aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver se eu estou no Brasília aqui. Estou aqui no Brasília. Beleza, aí você vai escolher aqui, ó, vai passar o cursor aqui em cima, ele vai te mostrar as coordenadas aqui embaixo. Aí você pode vir aqui em ferramentas aqui, opções, e colocar Universal Transversa de Mercator, né? Que é a famosa UTM, né? E aí ele vai te mostrar aqui para você as coordenadas, tá vendo? Ó? Beleza? Para você ter uma noção aí se você tá, o que é este, o que é norte, tá? Lembrando que Google Earth é só para você ter uma noção, tá, pessoal? Não é para você fazer levantamento por aqui, não. Muita gente faz levantamento pelo Google Earth aí. Tem uns desses que tá até assistindo nós aí, eu tenho certeza. Então ele vai mostrar aqui para você, ó, tá vendo lá, 376.251 é a este e a norte 7.824.887, tá? É a coordenada norte, beleza? Então a gente não usa falar oeste, falar sul também não, tá? É norte e este, beleza? Só existe norte e este pra gente, ok? Beleza. Então você vai escolher aqui esse formato, né? Eu costumo já colocar com o nome aqui. Então eu vou colocar número, norte, depois eu vou colocar este, depois eu vou colocar cota e descrição. Então aqui no nome, ó, Point Format Name, eu vou colocar número, norte, este, cota, descrição. E aí percebe que eu deixei separado aqui, ó, por espaço, tá vendo, ó? Você pode até colocar entre parênteses aqui, para você saber que é por espaço. Por que é por espaço, Rafael? Porque o nosso arquivo aqui, ó, está separado por espaço. Certo? Então nós vamos usar espaço como separador aqui dentro. Qual que é a extensão padrão, a extensão default? Você pode deixar como TXT, ou que é a extensão que você mais carrega, né? Qual que é o tipo de arquivo que você mais carrega dentro do Civil 3D? Eu carrego sempre TXT, né? Quando eu vou carregar é TXT, geralmente. Né? Mas eu uso muito o CSV, o meu programa ele exporta em PNT, PRN, XYZ, então você vai colocar aqui. Não quer dizer que você não possa mudar essa extensão e carregar qualquer outro tipo de arquivo nesses formatos. Isso serve para você deixar um padrão, somente, tá? Só isso, beleza? E aqui eu coloco, ó, em colunas, não, eu coloco ele delimitado, beleza? Eu coloco ele delimitado e aqui eu dou um espaço, ó, só apertar espaço uma vez e boa. Aí, por exemplo, se você quer fazer a transformação das coordenadas, transformar para uma outra zona, você pode clicar aqui, ó, e escolher o datum aqui, por exemplo, tá? Você escolhe um datum, você pode transformar para siglas 2000, né? No meu caso, ela já está em siglas 2000, né? Essas coordenadas. Mas suponhamos que você quer transformar ela
para Córrego Alegre, por exemplo, né? SAD 69. Então você pode fazer essa transformação aqui, ó, tá? Então eu vou deixar desmarcado porque eu não quero fazer nenhuma transformação. Beleza? Aí você pode marcar aqui, por exemplo, ó, não ler mais do que 100 pontos, não ler mais do que 10 pontos, enfim. Caso você tenha um computador que te limite, né, a fazer isso, que pese muito, que não é, a maioria dos casos isso não acontece, tá? Mas caso você tenha, você pode colocar essa limitação aqui, beleza? Então você vai escolher agora, pessoal, as colunas. Você já colocou aqui que ele é delimitado por espaço, tá? Já colocou aqui que ele... Você dá um cliquezinho aqui, ó, espaço, pronto. E aqui você escolhe a coluna. Vamos clicar na primeira, ó. A primeira é um número, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, point number. Esse parâmetro vai reconhecer o número. Point number, tá? Aqui você pode deixar em branco, no indicador inválido, ok. Aí, a segunda coluna aqui, ó, aqui é point number. A segunda coluna é o norte, tá vendo? Então, nós vamos buscar pelo north. Então, vamos pegar aqui, ó, north, certo? Precisão das casas decimais. Quantas casas decimais? A minha tem 4 casas decimais, ó. 3 já é o suficiente, tá? Você não vai fazer mais nada com mais do que 3 casas decimal. Mas se seu arquivo tem 4, por que não carregar as 4? Então, deixa 4 aqui, ó. Ok. Próxima coluna, este. Vamos pegar aqui a este, 4 casas decimais também, este, ok. Próxima coluna, próxima coluna vai ser a cota, então nós vamos pegar o point elevation. Aqui nós vamos colocar o point elevation, certo? 4 casas decimais também, ok. E vamos colocar a descrição do ponto, que é esse código que vem do lado aqui, ó. Tá? Então nós vamos colocar a descrição dele aqui, ó. How description, tá? Então nós colocamos esse parâmetro aqui, how description. Você pode colocar também full description, mas geralmente a gente usa how description, tá? How description, beleza? E aí você vai dar um ok. E aí percebe que ele criou aqui para mim, ó, esse parâmetro, tá vendo? Esse formato aqui já. O Raul perguntou aqui, ó, mas uma vez padronizado já fica programado? Essa padronização, Raul, ela acompanha o seu template, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou usando um template padrão do CounterKit Brasil, tá? Eu vim aqui e abri um templatezinho padrão aqui, esse do DNIT aqui mesmo, tá? Poderia estar usando um outro projeto qualquer, um outro template qualquer, tá? Mas aí, se você faz isso dentro do seu template, isso já continua padronizado sempre, tá? Se você vier aqui, por exemplo, e salvar esse arquivo aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, ó, save as, salva ele aqui, ó, como DWT, tá? Aí percebe que ele já cai direto dentro das pastas dos templates do CounterKit Brasil, né? Dos templates do Civil 3D, na pasta padrão dele, ó, dentro da instalação, tá? Quando você altera essa opção aqui para DWT, e aí eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui live, né? 21/6. Depois eu apago esse arquivo aqui. Ó, template, vou colocar aqui a descrição aqui, ó, live. Ok. Aí eu salvei ele como template, certo? Aí eu vou fechar ele aqui, tá? E vou vir aqui em start. Vou vir aqui em New, vou buscar um novo template aqui, ó, Browse Templates. E aí ele está salvo aqui dentro, tá vendo? Ó? Onde eu salvei ele, ó, dentro das... Porque ele já abre por padrão essa pasta. Vou dar um Open e a gente vai ver que ele já vai ficar padronizado, tá? Então você vai vir aqui, ó, dentro de Points, Points File Formats. E aí ele já está aqui, ó. Então todo o arquivo novo que você for abrir, se você usar esse modelo, né, esse template, que é um conjunto de informações, um conjunto de padrões, toda vez que você abrir esse conjunto de padrões, ele vai carregar, beleza? Então você fez isso aqui, você está pronto para carregar esses dados aqui dentro do Civil 3D, aqueles dados que veio lá do levantamento topográfico, tá? Então você vai vir aqui, pode vir aqui em Points, ó, tem outros caminhos também, tá? Points Creation Tools, aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, Import Points,
E aí você vai vir aqui, ó, nesse maisinho, que é Add Files, né, que é adicionar arquivo, clica aqui e escolhe ele aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, live do 22/6, é esse daqui, ok? Vai dar um open nele aqui. E pronto, ele já deu o verdinho. Quando ele dá esse verdinho, significa que o arquivo está ok. Tá? Aí, o que ele fala? Que ele conseguiu encontrar, né, formatos, né, points file formats, que seriam esses formatos de pontos aqui, que podem carregar esses pontos. Então, não quer dizer que ele já selecionou o que precisa, tá vendo? Ó? Então, eu clico em cima do que eu criei e você faz uma verificação se isso está ok ou não. Então, point number, tá? Ele vai carregar aqui, ó, algumas linhas, tá? Ele carrega aqui 20 linhas, né? Acho que é 20 linhas. É 20 linhas que ele carrega para fazer como se fosse uma prévia, tá vendo? Um preview. Aí ele mostra o formato e mostra o nome do arquivo que você carregou, certo? Número, norte, este, cota, descrição. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte agora. Quando você está trabalhando com um projeto, pessoal, fica ligado nisso aqui, ó. Preste atenção. Quando você vai trabalhar com um projeto, ou até mesmo só com levantamento, que você vai assim precisar de um complemento, ou talvez você não precisa saber, sempre adiciona ele a um grupo de pontos, tá? Esse grupo de pontos é para quê? É para você organizar. Suponhamos que na sua empresa tenha o José, o João e a Maria, que fazem levantamentos topográficos, e aí os três estão trabalhando na mesma frente. Se lá na frente o João falar assim, ó, errei na cota tal. Como que você descobre? Ó, você separa por grupos de pontos. Então, a gente vai adicionar aqui, ó, clica nesse botãozinho aqui, ó, para adicionar, criar um grupo de pontos. Então, você vai dar um nome para ele aqui, ó, levantamento. Você pode colocar aqui, ó, levantamento. Aí você pode colocar a data, por exemplo, ó, 22/6. João. Beleza? Aí você dá um ok, ó, ele já cria um novo grupo e ele vai adicionar esses grupos de pontos aqui. Se o João, por exemplo, fez um levantamento de RTK e de estação, você pode jogar os dois no mesmo grupo, tá? Você pode jogar eles em grupos separados, beleza? Aí o que acontece, pessoal? Nessas duas caixinhas aqui, o que significa isso aqui, ó? Ajustar a elevação quando for possível. Para que isso? Tem como você, na hora que você vai criar esse formato de pontos aqui, ó, de importação de pontos, tem como você colocar uma coluna para ele subtrair ou somar em outra coluna. Então, por exemplo, você fez um cadastro todinho com a altura do bastão errado, o bastão do prisma ou do RTK errado. Dá para você já fazer esse ajuste da elevação já carregando o arquivo. Não é a melhor forma, tá? Mas tem como. Então, para isso que serve essa caixinha aqui. Se você tiver a coluna que tem a diferença de nível, né? Essa diferença de altura, você pode colocar ela aqui para ela inserir. Beleza? Quando você tem que, na verdade, você tem que criar o formato de ponto, ó, já nesse esquema, tá? Você tem que vir aqui e já adicionar uma coluna, tá? Que faça, ó, o Z+ aqui, ó, ou o Z-, tá? Que subtraia ou some essas cotas. Beleza? Na coluna do Point Elevation. Então, se você tiver uma coluna com essa diferença, você consegue fazer isso, tá? Se você marcar essa caixinha aqui. Transformar, né, as coordenadas. No nosso caso, a gente não vai transformar, beleza? Por causa da zona já tá ok, né? Na maioria das vezes você não precisa fazer isso. O ideal é que você já tenha esses dados tudo já transformados, tudo na mesma zona, tudo no esquema, tá? Então, o ideal é que você já receba esses dados já no esquema. Então, você vai dar um ok aqui, ó, e olha só a mágica acontecer. Ele vai carregar os pontos, e aí basta agora a gente aguardar ele processar. Já carregou os pontos aqui, e aí se você vier aqui na aba Prospector, ele já vai estar aqui, ó, Points Groups, já tem o levantamento aqui do João, ó, com vários pontos aqui embaixo, tá vendo? Aí você pode clicar 2 vezes com o scroll do mouse, né, ou dar o comando ZE, né, de Zoom Extends. E aí está aqui carregado o meu levantamento topográfico. Beleza? Simples, né? Então, assim, carregou o levantamento, pessoal. O primeiro passo que você faz é vir aqui, ó, salvar. Tá? Salva o bichinho que não tem erro, tá? Deixa eu colocar aqui. Live. Depois eu vou apagar, usar, né? Depois eu decido o que eu vou fazer com ele. Então, o primeiro passo, ó, carregou o arquivo, salva.
Por quê? Porque todo esse passo a passo, né, ele é longo. Obviamente, quando você já tem tudo padronizado, você já vai fazer tudo certinho e rápido, né? Então, ele carregou aqui o levantamento para mim, ó. Então, aquela lista de pontos, ó, o ponto 570, né? O ponto 570, ó, vamos ver aqui, ó, ponto 570 da lista, ó, ele está aqui, ó, ele é um TN, ó, tá aqui, ó, ele é um TN que tá nessa coordenada aqui, ok? Tá na cota 46,94, ó, tá aqui, ó, 46,94. Então tá carregado, tá tudo certinho, né? O Civil 3D já carregou os pontos. Então toda essa lista, percebe a transformação que aquilo que veio lá do campo, né? Olha como essa ciência da topografia ela é muito legal, né? Ela é muito interessante. Eu gosto muito dessa área. Acho que é por ter já trabalhado com ela, né? Mas olha só, aquilo que foi tratado lá em campo, foi carregado lá em campo, já está carregado aqui dentro do Civil 3D. E para fazer mais uma conferência, eu venho aqui, ó, em Settings. Eu vou vir aqui no nome do desenho, botão direito, Edit Drawing Settings, e vou colocar ele, né, vou informar para ele qual o datum desse levantamento, né, que é o sistema de referência, o datum. Ele está no Sigas 2000 e está na zona 24, sul, tá, esse levantamento. Então eu dou um OK. Beleza, agora eu já disse para o Civil 3D qual a localização desse levantamento, qual o sistema de coordenadas que eu estou trabalhando. No caso é o Sigas 2000. Vou ligar aqui o Geomap, com o comando Geomap, vou colocar aqui o aéreo, e vou esperar ele carregar aqui para ver se ele bateu no lugar certo. Carregou o levantamento, feito isso, eu posso desligar o Geomap, tá? Só dar Enter aqui, ó, que ele volta o comando, apertar ON e OFF e ele desliga. Então, esse é o primeiro passo para você carregar os seus pontos aqui dentro do Civil 3D de forma correta. Tá vendo que existe, né? Ó, o Arthur falou aqui, ó, Rafael, Arthur Dantas, né? Talvez uma observação interessante a fazer é que naquela aba de importação de pontos não serão todos os pontos que estarão listados quando o arquivo é importado. E isso eu falei, são 20 pontos somente. São somente 20 pontos, né? O preview. Mas boa, muito bem colocada a sua observação, tá? Aí veja bem, pessoal, você carregou o seu arquivo aqui, percebe o seguinte, a gente tem uma determinada limitação com esse tipo de arquivo. Por quê? O que acontece? Olha só, carregou todos os pontos aqui, você pode diminuir a escala aqui, ó, na escala notativa, né? Vamos colocar aqui 1 para 100. Se você não sabe, na live de semana passada eu falei para vocês sobre esse tipo de escala, como que você trabalha, como que ela funciona, tá? Inclusive, vou até adicionar uma nova aqui, 1 para 500, né, para ficar melhor. Então, vem aqui em Custom, adicionar, vou colocar aqui 1 para 500 no nome dela, e aqui a proporção é 1 para 0.5. Ok, ok. Aí basta vir aqui agora e colocar 1 para 500. Pronto. Então, o tamanho aqui está legal. Aí, veja bem, pessoal, esses pontos, né, eles foram carregados, ó, todos na layer 0, tá vendo? Todos na layer 0. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui uma outra layer, se eu desligar ó, desliga todo mundo. E isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? Porque às vezes quando eu for desenhar, eu vou desenhar os bordos aqui, ó. Cara, eu vou ligar os bordos um no outro, né? Eu não quero, né, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, desenhar uma polelinha aqui, ó. Os bordos, aí tem um poste aqui que está confundindo, cadê o outro bordo? Cadê o outro bordo? Cadê o outro? Tá vendo? Então, suponhamos que eu vou fazer essa ligação aqui, né? Esse desenho aqui dos bordos. O que acontece, pessoal? O ideal seria que eu separasse esses pontos por layer para que eu pudesse desligar um e deixar o outro ligado. Correto? Para eu poder trabalhar isso de forma mais legal aí, né? Então, veja bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou dizer para o Civil 3D como que eu quero que ele separe esses pontos, né? Olha só que interessante, eu quero dizer para o Civil 3D como que eu quero que ele separe esses pontos. Então, o que eu faço? Percebe que cada ponto ele tem uma descrição.
e aí eu quero categorizar ele por descrição. Então, eu quero que todos que tenham a descrição TN vá para a layer terreno natural, cadastro terreno natural. Todos aqueles que têm BD, eu quero que vá para a layer cadastro bordo. E como que eu faço isso? Existem duas maneiras de você fazer isso dentro do Civil 3D. A primeira maneira é criar um grupo de pontos para cada tipo de categoria dessa, para cada descrição dessa, tá? E essa maneira não é a maneira mais legal, tá? A maneira mais legal é a maneira de você separar pela descrição usando a Description Case. Então eu vou mostrar aqui as duas para você ver com seus próprios olhos a diferença e a vantagem e desvantagem de cada um. Eu teria que criar um grupo para cada um, então eu teria vários grupos aqui, o que já não faz mais sentido. Por quê? Porque eu quero todo mundo dentro do levantamento do João, né? Mas eu quero que eles se separem por layer. Se eu criar um grupo para cada um, eles vão ficar separados por grupos, que seria nesse processo aqui, ó, Points Groups, New. E aí eu vou vir aqui, ó, vou dar um nome para ele, por exemplo, ó, TN, terreno natural. Beleza. Aí eu posso colocar um estilo padrão para ele e tudo mais. Aí aqui em Points Groups eu deixo desmarcado, porque se eu marcar aqui eu vou adicionar todos os pontos que estão no levantamento do João dentro do grupo terreno natural. Tá? Então eu venho aqui nessa aba aqui, ó, Include. E aí, veja bem, nessa aba de incluir, eu tenho vários parâmetros que eu posso fazer correspondência. Então, eu posso pegar intervalo de números de pontos e colocar dentro desse grupo, como por exemplo, eu quero pegar todos os pontos que estejam entre o intervalo 20 e 100. Ou selecionar no desenho aqui, ó, vários pontos, ó. Quero esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Do 607 ao 611. Aí ele separou aqui, ó, 608, 607, 10... 11 e por aí vai, tá vendo? Então eu posso fazer isso. Eu posso pegar por um intervalo de elevações, um intervalo de cotas. Eu posso pegar com o nome ou eu posso pegar pelo Raw Description. Lembra que quando a gente fez a configuração da importação, nós importamos com esse parâmetro aqui, ó, Raw Description. Então eu digito aqui o código da descrição dele, TN. O que ele vai fazer? Ele vai incluir, porque eu estou na aba Include, todos os pontos que estão com a descrição TN. E aí, por exemplo, eu posso fazer o contrário também. Eu posso vir aqui na aba Exclude, né, de excluir. E eu posso pegar aqui e excluir os pontos. Tá? Posso excluir os pontos. Desse intervalo, de um intervalo, posso excluir os pontos com uma determinada descrição, com uma determinada elevação, tá? Que não é o nosso caso. No nosso caso, eu só quero incluir todos os pontos de TN. Tá? Que é o Rebuilder, ele só vai fazer aqui pra gente como se fosse uma esquematização das fórmulas, né? Então ele vai pegar a propriedade do Raw Description e vai colocar igual ao TN, tá? Como se fosse uma descrição ali, para uma formulazinha, né? Você pode modificar aqui, ó, tá? Você pode pegar outra propriedade aqui, você pode colocar outro operador, tá? Maior, menor, menor, igual, você pode fazer isso e pode digitar aqui também. Ok? Para modificar essa formulazinha. E aqui no Override você pode marcar para ele trocar o estilo desses pontos já de cara. Tá? O estilo, a label dele, tá? Ajustar a elevação, ajustar a descrição. Tá? Então você pode trocar toda a descrição dele para TNA, por exemplo. E aqui em Point List ele vai listar para você todos os pontos que tem esse código. Então 164, 65... Olha só, um emaranhado de pontos estão com o TN, tá vendo? E aí ele vai listar todos os pontos que vão ser inclusos. E aqui eu tenho um resumo do que foi feito. Tá? Um resumo do que foi feito. Aí eu dou um OK. E aí eu tenho aqui, ó, todos os pontos, né, do terreno natural dentro desse grupo. Certo? Então, dentro desse grupo, terreno natural, eu tenho esses pontos do terreno natural. Então agora eu já posso selecionar eles aqui, ó, Select. Tá vendo? Ele já selecionou alguns. Olha lá. Ele já selecionou, não sei se está dando para vocês verem aí. Olha lá, aqui está selecionado, tá vendo? E aqui não tá, porque só selecionou os TNs. Aí eu poderia pegar, por exemplo, o botão direito, Select, e colocar uma layer. Vem aqui na aba Home e coloca uma layer para esse ponto.
para esses pontos no caso. Né? Então, todos esses pontos TN agora foram para aquela layer doidona ali, ó, a Windows. Aqui eu vou dar um Ctrl Z aqui, certo? Só que tá vendo o trabalho que dá para você fazer e a quantidade de grupo de pontos que você vai ter que criar no seu desenho? Então, esse é o desafio de usar essa ferramenta, certo? Esse é o desafio de você usar essa ferramentinha aqui. O melhor caminho, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, de quem já trabalhou com topografia no Civil 3D aí por um bom tempo, o que acontece? Você vai vir aqui na aba Settings e vai vir aqui em Points. Aí você vai ter aqui, ó, Description Keys, Sets. Você vai clicar com o botão direito e vai criar uma nova. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um mapeamento, tá? Através das descrições dos pontos. Tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, como se fosse um código, né? Description Keys seriam as chaves, né? Códigos. Então, nós vamos colocar aqui, ó, descrições ou qualquer nome que você quiser. Aí, aqui dentro de descrições, você criou descrições, você vai clicar com o botão direito e vai clicar aqui em Edit Keys. E aí, ele vai abrir essa janelinha aqui para você, ó. Tá? Nessa janela, pessoal, percebe que ela tem várias colunas. Ó, coluna 1, 2, 3, tá? Se você é um cara iniciante, se preocupa primeiro com as três, 1, 2, 3, 4 colunas, com essas 4 colunas aqui. Tá? Primeiro. Agora, se você já é um cara que se sente confiante no Civil 3D, que vai fazer uma prova de certificação, por exemplo, aí você precisa dominar todas essas aqui, porque isso aqui cai na prova. Caiu na minha prova, tá? Todas essas colunas aqui, tudo. Incrível, cara, caiu tudo isso aqui numa questão só. Então, se você vai fazer uma prova de certificação, isso aqui cai na prova, certo? Então, veja bem, você fez aqui a sua... Criou a sua Description Keys, né? Description Keys, ele vai abrir o editor de Description Keys, você vai clicar com o botão esquerdo aqui em cima, ó, e vai colocar o código dele. Você vai colocar aqui, por exemplo, vamos pegar um outro código sem CTN. Vamos pegar aqui, ó, CEF, de cerca de arame farpado. Você vai colocar aqui, vai colocar CEF, por exemplo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou dizendo para o Civil 3D que para todos esses códigos, tá? Para todos esses códigos, eu vou fazer o quê? Todos os pontos, né, que tiverem um código CEF, ele vai aplicar esse estilo que eu vou selecionar para ele aqui. Percebe que no Civil 3D, a gente tem o ponto, que é o objeto, né, o Google Point, ok? Isso aqui é o Google Point. Temos as labels, que são esses textos que acompanham o objeto, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Style, vou marcar essa caixinha, vou clicar em cima dele e vou escolher o estilo. Tá? Lembrando que esse estilo você pode criar dentro do Civil também. Então, eu vou escolher esse estilo aqui para ele. Então, vamos colocar aqui, para cerca, vamos colocar aqui um estilo para ele aqui, ó. Vou colocar aqui vértice geodésico de segunda ordem. Ok. Aí, suponhamos que eu quero, né, que a minha cerca, né, todos os pontos de cerca, tenham um texto no formato X. Então, eu clico aqui em cima, ó, dessa coluna e eu troco ela aqui, ó. Então, eu quero que ele mostre para mim só a cota. Eu vou dar um OK. Aí, beleza. E aí, eu quero que esses pontos, né, eles fiquem em uma determinada layer para cerca, separado por cerca. Então, eu clico aqui em cima e ele vai abrir a janelinha de layers para a gente que está dentro desse arquivo. Se você quiser buscar aqui, ó, uma nova layer, você pode, tá? Criar uma nova layer, né? E você pode escolher aqui uma layer. Então, eu vou criar uma nova aqui, ó. Nome da layer, eu vou colocar aqui CAD de cadastro, né? Cercas de arame. Pronto. Aí, a estilo da layer não influencia muito para você. Você vai dar um OK aqui. E ele já deixa ela meio que pré-selecionada. Você selecionou aqui, vai dar um OK. Pronto. Aí, o que acontece, pessoal? Ele vai aplicar essa layer a todos esses pontos, tá? Daí você pode selecionar, fechar aqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte, você pode vir aqui direto na aba Prospector e selecionar todos os pontos aqui, ó, Select. E aí você vai com o botão direito
e vai vir nessa opção aqui, ó, Apply Description Keys, tá? E aí percebe que eu selecionei todo mundo, ó, tá todo mundo selecionado. E aí, olha só, vou ficar próximo a esse ponto aqui, ó, Cef, botão direito, Apply Description Keys. E aí, o que aconteceu? Todos os pontos de cerca, ó, ficaram em outro estilo. Ó. E aí, se você vier aqui, ó, em Home, ele já está na Layer K de cercas de arame. Vamos um outro aqui, ó, esse daqui, por exemplo, ó. Isso aqui também é cerca, ó, K de cerca de arame farpado. Sem precisar criar um novo grupo aqui, ó. Dentro do mesmo grupo do João, eles estão separados. Tá? Dentro do mesmo grupo aqui, ó, tá todo mundo separado. Eu posso até excluir esse grupo aqui, ó, terreno natural. Deixa eu selecionar os pontos que estão dentro dele. Opa. Deixa eu selecionar o grupo somente, né? Deletar só o grupo aqui. Foi. Mesmo dentro aqui, ó, do levantamento desse grupinho aqui, né, que foi carregado, eles estão separados, tá? Então esse daqui, ó, eles estão separados. Tá vendo? Ó? Que ele tem aqui, ó, Description Format, ele foi aplicado aqui, ó. E ele mostra aqui pra gente esse cifrãozinho aqui com um asterisco. Tá vendo? Todos os códigos Cef aqui, ó. Então, posso fazer isso para todos os códigos. Então, posso vir aqui na aba Settings, Descrições, Edit Keys, botão direito aqui em cima, faço uma cópia, e aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, BD de borda. E aí eu escolho o estilo para os bordos, ó. Vou pegar aqui poligonal principal, ok. E aí eu coloco um outro estilo aqui para ele também, na Label, vou colocar cota de descrição. E aqui na Layer, eu vou trocar a layer dele aqui, vou criar uma nova. New, vou colocar aqui, ó, CAD, underline, bordos. Ok. Aí eu seleciono aqui, ó, CAD bordos, ok. E vou fechar aqui. E aí basta aplicar de novo. Clico aqui, botão direito, Apply Description Keys. Ó. Seleciona, né, aqui primeiro, Select. Ele vai selecionar todo mundo, botão direito, Apply Description Keys. Aí, ó, todos os bordos, ó, já separaram, tá vendo aqui, ó? Bordo, 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 bordo. Todos eles já vieram criteriosamente, né? Já se separaram aqui pra gente. Tá? Isso é muito interessante, porque estão separados por layers também. Então, eu posso vir aqui, ó, e desligar somente os bordos, ó. Tá vendo? Congelar aqui, ó, na aba Freeze. Tá? Então, vou dar um Ctrl Z. Tá? Então, você já vai ter essa noção, né? Você já vai ter esse trabalho. E essas Description Keys, pessoal, elas já acompanham também o seu template. Tá? Então, basta você criar. Se você trabalha com topografia, se você trabalha com lista de pontos, né? Enfim, com esses formatos de pontos, você precisa fazer, né, essa listagem, né? E isso é salvo no seu template, beleza? Então, isso aqui acompanha o seu modelo, as Description Keys acompanham, beleza? Então, você pode fazer isso daqui. Pelo grupo de pontos, a gente já viu o que dá BO, né? Porque tem que criar vários grupos de pontos, enfim. Então, isso você acaba tendo problema com isso aí, né? Mais dor de cabeça do que vantagem. Pela Description Keys é muito mais prático, tá? Muito mais prático de você criar, beleza? Então, o melhor caminho, né, na minha visão, é a Description Keys. O Arthur perguntou, a formatação que eu defini na Description e não sobrepor a formatação que eu criar nos Points Groups? Sim. Tá? Vai sobrepor. Vai sobrepor. Na hierarquia, a Description Keys manda. Tá? Ela que manda. E é interessante o seguinte, pô. Se você tem um templatezinho configurado, quando você cria, né, esse arquivo, quando você já carrega esse arquivo dentro de um template, automaticamente isso já vai... Esse template já vai aplicar a Description Keys. Na hora que você carrega, ele já faz esse mapeamento automático. Tá? Se você tiver isso no seu template, tá, pessoal? Então, se você tiver isso aqui configuradinho, padronizado, ok, 100%. Beleza? Então, isso é muito interessante. Você ter essas Description Keys listadas, né? Se você é um cara que trabalha pouco com topografia, não recebe muito esse formato, aí não é
necessário. Por quê? Qual a dificuldade? Qual o desafio? Cada empresa de topografia, ela tem uma padronização de códigos, né? Então, bordo que é BD, nessa topografia aqui, em outra empresa pode ser BE de estradas, pode ser BDE, né? Pode ser BES, bordo de estrada, porque não existe um padrão, cada empresa pode criar do seu jeito. Então, esse código que vem aqui, pessoal, esse códigozinho que vem aqui, ó, ele é o que sai lá de dentro da estação total, é o que sai lá de dentro do RTK, tá? É o que sai de dentro do seu equipamento. Então, isso depende muito. Tem empresas que têm isso padronizado, então, assim, facilita pra caramba. Facilita muito você fazer essa padronização das description keys. Ok? Beleza? Conseguiram pegar? Estão comigo aí? Também não é muito difícil, né? Você criar uma listagem aqui de description keys, né? Se você pegar aqui, edit keys, não é tão difícil você fazer essa criação aqui das descriptions, né? Já se você tiver essa listagem. Talvez você jogar no Excel essa listagem esses pontos, né? E listar isso aqui por ordem alfabética, né, e já fazer essa padronização e pedir para alguém criar, talvez um auxiliar, um estagiário, né? É um serviço mais operacional. Então, você pode pedir para ele fazer isso, né? Ó, que a hora que essas layers elas vêm com esse padrão e vai colocando, ó. Se é cerca, então você coloca o prefixo CAD de cadastro, underline cerca. Faz isso no Excel e depois vai criando aqui dentro, beleza? Essas demais variáveis, pessoal, são variáveis de escala, rotação, tá? E elas cai na prova de certificação, pelo menos caiu na minha, né? E eu acertei. Então, assim, eu não vou entrar nelas aqui agora, para a gente não gastar muito tempo com isso. Se preocupem com essas aqui por enquanto, tá? Se preocupem com essas aqui que é sucesso. Perfeito? Beleza. Então, esse é um formato que você pode receber e você pode tratar essa topografia aqui dentro do Civil 3D, tá? Antes da gente voltar a falar mais dessa topografia aqui, eu vou avançar com vocês em outros formatos, o que pode ser feito aqui, tá? Depois eu volto nesse formato aqui. Outro formato, né, que eu até falei para vocês, que é esse formatinho aqui, que é muito comum a gente receber, que é esse formatinho aqui, que a gente vem com os bloquinhos. Inclusive, eu já até ensinei isso aqui em outras lives e tudo mais, tá? Não tem problema, a gente ensina de novo. Então, esses pontos aqui, esses bloquinhos, pessoal, eles vêm, né? Eles já vêm criados de outro programa. Nesse caso aqui, eu acho que é do topográfico, né? Tá com o prefixo TG aqui. O que acontece? Esses pontos, esses blocos, né? Eles vêm com atributos. Então, ele tem atributos aqui, ó. O nome do ponto, né, o número do ponto, a descrição e a cota dele, certo? Além de propriedades geométricas dele, né, que são as coordenadas, ok? Posição norte, oeste, cota, enfim. Aí veja bem, pessoal, é o seguinte, se você recebe esse tipo de arquivo, você pode trabalhar com esse tipo de arquivo aqui do jeito que você está aqui, tá? Só que o grande porém com esse formato aqui você não consegue separá-lo por layer. Você não consegue separar por layer. Por quê? Porque na hora que você der um select similar aqui, ó, ele vai selecionar todo mundo. Tá vendo? Você não vai ficar clicando em um por um, selecionando meio fio por meio fio, né, para selecionar os pontos aqui. Então, o que você faz se você quiser transformá-los numa lista assim? Tá? Se você quiser transformá-los numa lista assim. Bom, o próprio Country Kit Brasil, ele tem uma opção aqui, ó, dentro, né, de Brasil aqui, recursos adicionais, pontos e tabelas de pontos. Aí ele tem um recurso aqui que faz a criação de pontos, né, de Cogo Point, selecionando blocos no desenho. Então, o que acontece? Quando você tem esses pontos aqui, você pode já criar, ó, os Cogo Points, né, que são os elementos nativos do Civil 3D, eles chamam Cogo Points, esse nome feio, Cogo Point. Tá? Aqui você pode ter esse atalho direto aqui para criar o Cogo Point. Então você manda executar, e aí você clica no ponto, por exemplo, ó, seleciona, né, vários pontos aqui, tá? Seleciona os objetos e dá um Enter, por exemplo.
Aí ele vai abrir essa janelinha aqui e vai criar os pontos aqui, ó. Tá vendo esse xizinho aqui, ó? São os pontos. Rafael, mas por que lá no seu outro arquivo ele tá com a bolinha e ali ele tá com o xizinho? É por causa do estilo de visualização dele. Tá? Aqui, nesse arquivo aqui eu acho que só tem o standard, né? Só o standard. Então por isso que ele tá nesse xizinho. Mas ele é um Google Point, tá vendo? Google Point número 1. Qual que é o desafio, pessoal? Nosso desafio. O nosso ponto, ó, dois problemas que a gente tem aqui. Né? Duas questões aqui. O nosso ponto, o cadastro ideal dele, né? O ponto onde ele foi cadastrado, é esse daqui, ó. Tá vendo? É esse ponto aqui. O nosso Google Point criou aqui embaixo, ó, no ponto de inserção do bloco. Tá? Então, isso aí já é uma preocupação para a gente. Tá? A segunda coisa é o seguinte, quando você clica no Google Point, comando MO, você vem aqui, ó, aí você tem aqui Style, na verdade Style não, né? Você tem aqui, ó, Point Number, beleza? Que é o número dele, deixa eu arrastar, deixa eu ver se está tampando aqui. Você tem aqui o número dele, né? E o nome dele, How Description. Tá vendo? How Description. Percebe que ele vem com essa descrição toda doida aqui, ó. Ele não consegue pegar do atributo essa descrição. Tá vendo? Ele não consegue pegar do atributo. Então, se você precisar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, desfazer essa criação. Se você precisa criar Google Points, né, desses blocos, precisa transformar esses blocos aqui em Google Points, se liga nesse procedimento. Ah, Rafael, mas eu não preciso. Beleza. Bom para você. Não precisa, menos um procedimento que você precisa fazer aqui no Civil 3D. Mas se você precisa transformar isso aqui em Google Points, para fazer isso aqui, por exemplo, mas Rafael, para que eu precisaria, meu amigo, quando você vai prestar serviço para grandes empresas, Vale, DENIT, sei lá, elas vão pedir, talvez, que você insira a padronização delas. Tá? Vale tem isso, tem outras empresas que tem isso. Tá? Empresas maiores. Ah, eu tenho que ficar nesse símbolo aqui, ó. E nessa layer. Então, o que você precisa fazer? Você precisa inserir o símbolo. Você vai ficar clicando bloco por bloco? Não, tem um caminho mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esses pontos que foram criados aqui, né, esses Google Points. Se for uma coisa rápida, você pode usar essa ferramenta aqui do CountryKit Brasil. Se não, vem comigo aqui. Você vai usar esse comando aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos extrair uma lista de coordenadas, né? Nós vamos extrair esses dados aqui para fora do civil e reimportá-los aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou vir dar o comando Data Extraction, né? Que é um comandinho aí de CAD. Muita gente já deve conhecer. E aí, esse Data Extraction, o que ele vai fazer para mim? Ele vai extrair todas as informações desse bloco, desses blocos no desenho. Tá? Aí eu vou criar aqui um novo Data Extraction, né? Um novo estilo de Data Extraction, um novo padrão de Data Extraction. E vou salvar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele salva nesse formatinho DXE, que é caso você precise usar depois nessa mesma configuração, você usa esse DXE. Então você vai colocar aqui, ó, qualquer nome que você botar aqui tá valendo. Beleza? Aí dei Enter, ele vai abrir nessa janela, página 2 de 8. Eu quero incluir todos os desenhos, na verdade o desenho, né? Todos os objetos que estão nesse desenho, ó, include current drawing, e não selecionar alguns. Eu posso selecionar alguns no desenho também, mas eu quero incluir o desenho todo. Aí ele vai mostrar aqui o desenho. Eu posso adicionar outros arquivos também aqui, ó. Adicionar folder, posso pegar aqui e adicionar um outro desenho para executar esse comando. Não é muito comum, mas pode. Vou dar um next. Aí o que ele está fazendo? Ele está lendo, tá, todo o arquivo. Percebe que nesse arquivo eu tenho até pouca informação. Então nesse arquivo, o que eu vou escolher? O que eu quero exportar dele? Eu quero exportar esse bloco aqui, ó, esse objeto que chama sim.ponto. Ok? Então, vou exportar esse objeto, sim.ponto, que é o nome do bloco. Então, vou dar um next. Aí, aqui, o que eu faço? Eu quero exportar somente os atributos dele. Então, desmarco o resto, ó, e a geometria. Então, eu quero exportar dele, eu quero a cota, eu quero a descrição, eu quero o ponto, que são atributos, tá vendo? Categorias atributos. Eu quero a posição X, que é a coordenada este, a posição Y, que é a coordenada norte, a posição Z eu não quero,
escala x e y, escala z também eu não quero. Por que eu não quero a posição z? Porque eu já tenho a cota aqui, ó. Tá? E a descrição, o número do ponto, norte-este. Vou dar um next. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar para mim, ó, essas informações, comandinho data extraction. Nessa coluna eu vou esconder ela aqui, o botão direito, hide column. Essa daqui também, hide column. E eu vou organizar isso aqui, ó. Vou pegar aqui o ponto, ó, eu vou arrastar para a primeira coluna. Vou pegar aqui o ponto, vou colocar o norte aqui também na segunda coluna, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar o oeste, vou colocar na terceira. Ó, então eu já tenho aqui, ó, ponto, norte, este, cota, descrição. Percebe que aqui, ó, eu tenho algumas descrições em cima dos números. Eu vou ter que revisar isso depois lá, tá? Lembra que eu falei com vocês? Beleza, categorizou todo mundo. Você vai dar um next. E aí você vai marcar aqui, ó, você pode inserir essa tabela no desenho e você pode aqui também, né, extrair para fora do desenho. Então vou clicar aqui, vou jogar aqui na área de trabalho, dentro dessa pasta de hoje, e vou extrair, ó, em qual formato? Vou colocar no formato CSV, não, vou colocar no formato TXT. Eu gosto do formato TXT. E aí eu coloco o nome para ele, mando salvar. E aí eu dou um next aqui, finish. Pronto, agora eu vou lá dentro da minha pasta e aqui estão os pontos, ó, pontos topográficos. Abro ele, está aqui dentro. Tá vendo? Então foi extraído todas aquelas coordenadas desses pontos, tá? Todas as coordenadas desses pontos para fora do Civil 3D, beleza? Então veja bem, essa primeira linha eu vou deletar. Vendo? Porque eu não preciso daquela linha ali. Então, deletei. Está separado por espaço, tá beleza. Aqui tem uma vírgula, tá vendo? Ó? Essa vírgula ela não pode estar aqui. Lembra que eu falei? Que ela não pode estar aqui? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em editar, substituir. Aí eu coloco aqui, ó, localizar a vírgula e substituir por ponto. Substituir tudo. Pronto. Já substituiu aqui por ponto. Beleza? Então... isso é a primeira dica, tá? Tem que estar ponto aqui. Beleza, vamos rolar lá para baixo. Lembra daqueles pontos, ó? Eles estão com texto nessa coluna, não pode. Tá? Esses textos aqui não pode. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, Ctrl X e vou colar aqui em cima da descrição dele aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é a descrição dele, são marcos topográficos, né? Por que dá isso, Rafael? Porque na hora que você vai fazer o levantamento topográfico, a estação total ela salva diferente. Na verdade, quando você vai fazer o cálculo, né, da poligonal em determinado software, se for um topográfico, ela vem nesse formato aqui. Então você vai copiando aqui, ó, Ctrl X e vai colando aqui, ó. Ctrl X e cola aqui. Ctrl X e cola aqui. Aí veja bem, o que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar e vai fazer o quê? Você vai inserir um número para esses pontos ali, que está sem número naquela coluna. Então, o meu maior número aqui é o 260, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui um 300, por exemplo, para não ter risco de ter o mesmo, tá? Não pode ter duplicado, senão o Civil 3D vai ter que renomear por conta dele. 303, 304, 305, 306, 307. Feito isso, você pode mandar salvar aqui, ó, salvar. Pode fechar, beleza? E aí você pode carregar esse arquivo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em Start, vou vir aqui em New, vou abrir aquele template que a gente estava usando. Esse aqui, ó, Live. Lembra que eu criei esse templatezinho lá no começo da aula? Então, você vai abrir ele aqui e vamos carregar aqueles pontos aqui para dentro. Então, eu vou vir aqui. Percebe que esse aqui, pessoal, é um levantamento. Tá? É um levantamento topográfico, esse aqui é outro levantamento, tá? Cada um no seu quadrado. Então, abri aqui o template, vou vir aqui na aba Prospector, botão direito em cima de Points, Create, venho aqui e mando criar, adicionar arquivo, fazendo aquele mesmo processo, tá, pessoal? E vou vir aqui, ó, pontos topográficos, vou vir em Open, e aí olha só o que aconteceu, ó, no Points File Format.
Ele não conseguiu. Vamos tentar aqui de novo, ó, pontos topográficos. Ok. Então tem alguma coisa que está fazendo com que ele não carregue. Tá? Você vai filtrar todos aqui, tá vendo? Ó? Aí, olha só, isso acontece muito e foi muito importante ter acontecido durante a live, que vocês vão aprender como que você age nesse tipo de problema aqui. O que que acontece? Isso acontece, pessoal, quando ele dá erro no arquivo. Percebe que quando eu clico em algum que ele às vezes consegue fazer uma formatação, olha só. Olha o que que acontece nessa coluna. Tá vendo que ele aparece um símbolo aqui, uma interrogação de cabeça para baixo, um negócio muito louco? É um bug, tá? Isso é um bug que eu não sei porquê, ninguém sabe na verdade, é um bugzinho do arquivo TXT. E aí a solução é o seguinte, fecha aqui, vai lá no seu arquivo TXT, ó, que ele está aqui, o ponto topográfico. Seleciona todo mundo, ó, Ctrl A, Ctrl C, copia, fecha, abre um novo arquivo aqui, ó. Coloca aqui live, pontos, live, por exemplo. Dá Enter aqui, abre, cola de novo. Tá? Só colar e mandar salvar. Ó. Fechei, salvei, pronto. Aí eu venho aqui no Civil 3D de novo e mando importar aquele novo arquivo. Viu que eu só copiei os dados de um TXT e joguei para outro? Então vem aqui em pontos live, open, pronto, já resolveu. Tá vendo que é um bugzinho muito besta? Então assim, é só copiar, colar e jogar em outro, tá? Nós já sofremos por isso, tá? Eu não me lembro se as versões passadas do Civil tinham esse problema, mas eu me recordo disso agora, mais recente, de alguns anos para cá. Tá? Mas enfim. Então tem aqui o número norte, este, cota, descrição, ok? Então eu vejo aqui, ó, número, norte, este, cota, descrição. Aí eu adiciono eles a um grupo de pontos, né? Vamos colocar aqui o levantamento do José, por exemplo. Crio o grupo de pontos e dou um ok. Dou um zoom extend aqui e pronto, está carregado aqui a minha lista de pontos dentro do Civil 3D. Se o nosso template já tivesse, né, padronizado para MF, já sair na linha do meio fio, dentro da Description Keys, automaticamente ele já ia fazer a aplicação e a categorização desses blocos para mim. Beleza? Ao contrário, né, desse formato aqui que eu não consigo, tá, inserir padrões aqui desse formato. Exceto por rotinas do Dynamo, por exemplo, né? Enfim. Mas de forma mais fácil, né? Seria esse formato aqui. Beleza? Conseguiram pegar? Então, assim, esse é um formato muito tranquilinho de você fazer usando o caminho, né, do Data Extraction. Você exporta uma lista de coordenadas e essa lista de coordenadas ela é usada para ser importada novamente, que aí automaticamente a gente já transforma ela né, em Cogo Points, arquivos nativos do Civil 3D. Ok? Beleza? Conseguiram entender? Então essa é uma das formas. Ó, o Ivan perguntou aqui, ó, necessariamente a topografia tem que os pontos, acho que tem que ter os pontos em 3D. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas veja bem, a topografia, né, os pontos, eles precisam ter informações de coordenadas, tá? As 3 coordenadas, que é a cota, a norte e a este, tá? Esse é o mínimo que a gente precisa para poder situar o ponto no universo, beleza? Então, ele pode estar em 2D, sei lá, 3D, do jeito que você quiser, só que ele tem que ter essas informações aqui, ó, tá? De cota, coordenada norte, coordenada este. Sem isso, você não consegue fazer nada, tá? Você precisa ter informação da cota, beleza? Se não tiver informação da cota, você não vai conseguir fazer nada a não ser desenhos em 2D, que seria a dimensão norte e este, x e y ali. Tá? Se você quer fazer curvas de nível, você já vai para a terceira dimensão, que é usando o Z, o eixo Z, certo? Que é a cota. Beleza? Então esse é um dos formatos. Quando você recebe em bloquinhos assim, ó. Beleza? Receber em blocos é um dos formatos que você pode utilizar. Tá? Como eu falei, você pode utilizar esses blocos para já criar a sua superfície dentro do Civil 3D. Você vai criar o quê? As suas curvas de nível.
Só que você tem que tomar cuidado se ele vai criar usando esse ponto aqui mesmo, que é onde que foi realmente levantado, tá? Tem que tomar cuidado, ok? E tem que também saber que você não vai ter eles dinâmicos, né? Você não consegue fazer nenhuma alteração, você não consegue fazer nada utilizando o bloco. Já utilizando os Congo Points, você consegue extrair tabela. Eu quero criar uma tabela desses pontos aqui, de coordenadas, por exemplo. Aí você pode clicar em um deles, vir aqui em adicionar tabela. Aí você escolhe o estilo da tabela, clica em OK. Na verdade, você tem que selecionar os pontos, né? Seleciona os grupos dele aqui, ó. OK, né? Selecione um grupo de pontos aqui. Ele vai criar uma tabela de coordenadas para você aqui, ó. E aí você pode inserir a cota aqui do lado, a descrição aqui do lado, beleza? Então você pode fazer isso. Já com blocos já é mais complicado, né? Você não tem isso. Se você fizer alguma alteração aqui, essa tabela já altera também. Tá? Então por isso que a gente sempre tenta, né, trazer para dentro do Civil 3D, porque esses blocos, eles são dinâmicos, né? Esses pontos eles são dinâmicos, já blocos não são dinâmicos, ok? Então esse é um formato que você pode receber e essa é uma das formas que você pode trabalhar. Isso só para você tratar os dados aqui por enquanto, tá, pessoal? Acalma que a gente ainda vai, aperta o cinto aqui, a gente ainda vai avançar um pouco mais ainda. Um outro formato que é muito comum de você receber, né? Um outro formato que é muito comum de você receber são as curvas de nível com as cotas, né? Então é muito comum que você receba, né? Deixa eu isolar elas aqui, ó. É muito comum que você receba o levantamento assim, tá? Então essa, como eu falei, né? Essas curvas elas têm as cotas, correto? Então elas têm aqui, ó, no vértice Z, ó, elas são 3D polis, né? Mas aí elas têm as cotinhas dela aqui, ó, 45, 46 e por aí vai, tá? Então elas têm as cotas. E essas cotas é o que a gente precisa. Aí veja bem, quando você recebe um levantamento desse jeito aqui, pessoal, o primeiro conselho que eu dou para vocês é o seguinte: tente pegar mais dados da topografia. Rafael, quais dados? Nuvem de pontos, que seja os blocos, tá? Seja o blocos. Nuvem de pontos, quando a gente fala, é aquela lista de coordenadas. E eu vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Veja bem, pessoal, quando você cria uma... Deixa eu copiar essas curvas aqui, ó. Vou selecionar, Ctrl C. Vou abrir aqui um novo arquivo. Um novo templatezinho aqui, padrão do DNet, né? Só para eu mostrar, para fazer algumas demonstrações para vocês. Veja bem. Olha só, aqui eu tenho as curvas, né? Um arquivo limpo, onde eu tenho somente as curvas. E aí você pode vir direto, vem na aba Prospector, vem aqui em Superfícies, cria uma nova superfície. E aí você vem aqui, ó, coloca o nome para ela aqui, vamos colocar Primitivo, por exemplo. E aí você vai selecionar aqui o Primitivo, vai abrir ele aqui, vai maximizar. Aí tá vendo que eu tenho uma opção aqui, ó, Contornos, dentro de Definition. Então, o que eu posso fazer aqui? O que significa essa aba Contornos? Essa aba Contornos, pessoal, ela permite que eu... Percebe que eu criei a minha superfície vazia, a gente cria no Civil 3D uma superfície vazia e depois a gente adiciona os dados. Então, essa superfície primitiva, ela está vazia e eu posso adicionar essas curvas a ela. Então, vou clicar aqui com o botão direito, adicionar. E aí eu posso dar um nome para esses contornos, eu posso colocar aqui, ó, curvas topográficas, caso eu queira, né, e ficar identificando tudo isso. Aqui eu tenho alguns fatores de suavização, tá? Fatores de suavização, vou deixar aqui padrão por enquanto. Você pode diminuir esses fatores, tá? Enfim. Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Você vai dar um OK e vai selecionar todos esses contornos aqui, ó. E vai dar Enter. E aí o que ele fez? Ele criou para mim uma superfície nova, né? O primitivo, ó. Tá vendo? Ele criou ali, ó. Vou dar uma visualizada nele, ó. Uma superfície do Civil 3D, tá vendo? Nativa do Civil 3D, do terreno. Só que o que acontece? Esse formato de topografia, né? Esse formato de você fazer essa criação da superfície não é o melhor formato.
tá? Não é o melhor formato. E eu falo isso já tem anos aqui nas minhas lives, tá? Eu sei que tem alguns casos que não tem como, tá? Por exemplo, a prefeitura fez a licitação da topografia o ano passado e é só agora liberou para fazer o projeto. E aí não, a empresa que fez a topografia quebrou, fechou, sumiu e não tem como pegar os dados. Então, às vezes, você só tem esse formato. Só que, caso você consiga, né, pegar mais formatos, o ideal é que você pegue mais informações, tá? Mais informações. Por quê? O Civil 3D, ó, você pode ver que ele não consegue acompanhar certinho as curvas. Tá? Então, ele vai fazer uma suavizaçãozinha aqui. Nesse caso aqui, como essas curvas que eu estou usando, né, esses contornos, essas polylines que eu estou usando, não foram corrigidas antes lá no Topograph, não deu muita diferença. Deu alguma diferencinha, tá vendo? Só que quando eu faço essa correção lá no Topograph antes, né, ou em qualquer outro software, e faço essa recriação da superfície aqui, eu não consigo fidelizar os dados. Porque o Civil 3D ele não consegue acompanhar esse formato. Tá? Então você que está começando agora, né, que está recebendo a topografia nesse formato, saiba que esse não é o melhor formato para você receber a topografia. Tá? Não é o melhor formato para você receber a topografia. Pode ser um dos formatos, mas não é o melhor. Tá? Então fique ciente disso, né? Quero que você fique ciente. Por quê? Porque você não vai conseguir reproduzir a topografia que foi cadastrada e corrigida com precisão dentro do Civil 3D. Ok? Então fiquem atentos a isso aí. Beleza? Aí veja bem. Então você já sabe agora como que cria e já sabe que esse não é o melhor formato, tá? Que esse não é o melhor caminho para você criar as suas curvas de nível, criar a sua superfície, criar a sua topografia, enfim, não são os melhores formatos. Perfeito? Então é uma forma que você recebe. Se não tiver como, tá? Se não tiver como, você pode usar também, mas se tiver outro caminho, siga outro caminho, tá? Solicite mais dados da topografia para que você possa usar para criar superfícies, ok? Você pode usar esses pontos aqui direto, ó, pode ser até os blocos, ó. Esses blocos do topográfico aqui, que vem lá do topográfico, tá isolado aqui, né? Deixa eu tirar. Esses bloquinhos aqui que vem de lá, pessoal, eles servem para você criar a sua superfície direto. Você pode vir aqui criar a superfície, tá? Você nem precisa de ter o Google Point. Você pode colocar aqui, né, a sua superfície. E aí você pode vir aqui, ó, primitivo, definition. E dentro de Drawing Object, você pode adicionar os seus objetos. Aí você seleciona o tipo dele aqui, que no nosso caso são blocos. Você dá um OK e seleciona todos os blocos aqui. Beleza? Ele vai reconhecer todos os blocos, você dá Enter, pronto. Está criada a minha superfície aqui, ó. Deixa eu colocar um Edit Surface Style. Tá vendo? Ele criou aqui para mim o primitivo, né? Que é essa superfície aqui, ó, Object Viewer. Tá vendo? Tá vendo que com os mesmos dados, ó, olha só, repare isso aqui. Esses são os dados obtidos dos pontos, né, com precisão. Percebe que aqui na estrada, ó, ele está representando exatamente a estrada, com a crista dela, com o pé dela. Agora vamos no outro arquivo que foi criado com as curvas de nível. Que é esse aqui, ó. Olha só como que está essa superfície aqui, olha a diferença dela. Tá vendo que ela ficou suavizada, ó? Ela não está representando a estrada corretamente. Tá vendo? Ela não está representando a estrada corretamente. Ah, mas Rafael, tem os parâmetros, né? Na hora de criar, você pode diminuir aquela precisão? Pode, mas não resolve. Tá? Não resolve, porque o Civil 3D vai ficar tentando acompanhar essa suavização que não existe. Tá? Então, o melhor formato é você criar através de pontos. Tá? Criar através de pontos. Na verdade, assim, não é o melhor formato, né? É só o melhor formato criar através de pontos. Um deles é através de pontos. O pior é criar através das curvas. Tá? Porque aqui você ainda consegue corrigir nessas curvas. Você consegue fazer um tratamento dessas curvas.
Já com os pontos, né, você não consegue, você consegue, né, já os pontos você consegue suavizar, corrigir a triangulação, já com as suas curvas você não consegue fazer muita correção não, tá? Percebe que aqui, ó, quer ver, deixa eu isolar essa superfície aqui para vocês verem. Ó, olha só a diferença. E aí, olha só que interessante, ó, Edit Surface Style, vou pegar os triângulos ali, ó. Olha só, aqui eu consigo corrigir a triangulação. Já aqui, ó, cadê? Vou pegar aqui, vou ligar a triangulação para vocês verem, ó, Surface Style. Ok. Pronto, olha só como que é diferente a triangulação. Essa triangulação que ele está fazendo aqui não existe, tá? Em campo, né? Ela não é a original, ele está tentando reproduzir o mais próximo do possível, né? Ele tem um algoritmozinho, né? Então ele faz isso tentando reproduzir o mais próximo possível que ele consegue, tá? Então não é o melhor formato, beleza? O Arthur perguntou aqui se é errado utilizar o comando Smooth Surface para tentar replicar o máximo das curvas de nível 3D, no Civil 3D. É errado, tá? É errado sim. Depois de muitos anos, né, ponderando essa resposta, tipo assim, não, e tudo mais, e é errado, na verdade é errado, tá? O certo é você fazer a correção da sua triangulação, tá? Utilizando os triângulos, tá? Ajustando a triangulação, beleza? Você vem aqui em Swap Edge, né? Então você vai ajustar ela aqui conforme o seu levantamento, né? Então você vai colocar ela o mais próximo da realidade, beleza? Como que eu faço isso? Visitando o campo, né? Entendendo como que funciona essa triangulação por trás do Civil 3D, beleza? Então você tem que corrigir essa triangulação para fazer isso aí, né? Para tentar replicar o máximo possível, beleza? Então o Smooth Surface não resolve para você, beleza? Smooth Surface, a única coisa que ele vai fazer é criar mais pontos aqui no meio. Então onde tinha aquelas quininhas, ele vai dar uma suavizada, mas não muda muita coisa, tá? Tem que fazer a correção mesmo das curvas e bom. Isso quando você tem os dados que possibilitam, no caso os pontos, né? Um outro formato muito, né, que eu até falei no início aí, que é só Deus, né? Que é quando você recebe essas curvas, né? Deixa eu ver aqui. É quando você recebe essas curvas de nível sem cota. Aí, meu amigo, é só Jesus para dar a volta mesmo. Tá? Costuma essas curvas aqui, ó, vir sem cota. E aí, o que que acontece? Né? Por exemplo, vamos pegar aqui, eu vou pegar essas três curvas aqui como exemplo, né? Vou pegar essas três curvas aqui como exemplo. Na verdade, vamos ver se eu consigo. Vou pegar essas três aqui como exemplo. Essa daqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar os textos aqui, né? Deixar os textinhos aqui para a gente ver as cotas. Deixa eu desligar aqui essa malha. Vou colocar essa superfície aqui como invisível. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui sobrou as cotas, tá vendo? Ó, cota 50, cota 55, cota 60, cota 65. E aqui na cota 45. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essas cotas todas aqui, ó. Vamos dar um comando, vamos selecionar elas aqui, vamos dar um comando flatten. Vai jogar tudo para a cota 0. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou tudo 3D poly, só que ficou tudo na cota 0, tá vendo? Ó? Quando eu clico aqui, ó, cota 0, deixa eu ver se tá tampando aí para vocês. Tá não. Cota 0, cota 0. Se você receber isso aqui em cota 0, pessoal, o que você pode fazer? Pode ser em 2D poly, tá? Aqui ela tá em 3D, mas em alguns casos você já recebe ela em 2D poly, não tem problema.
em Polyline 2D. Você vai vir aqui, desde que você tenha o Country Kit instalado, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na aba Toolbox, você vai vir aqui, ó, curvas de nível 2D para 3D, aqui embaixo ele tem um resuminho, o que ele fala, o que ele faz, manda executar, e aí você vai selecionar aqui, ó, início do ponto baixo, então eu vou clicar aqui, início do ponto alto, né, final do ponto alto, vou clicar aqui, cota inicial, vamos ver, se essa aqui está na cota 45, 44, 43, 42, vamos botar aqui 42, intervalo entre as curvas de nível. Essas curvas de nível, pessoal, elas estão de metro em metro. Então, vou colocar aqui, ó, 1 metro. E pronto, vamos ver se ele botou todo mundo na cota. 45. Não colocou, tá vendo? Vamos ver aqui mais. 0. 0. Vamos fazer outro teste com cotas menores. Vamos fazer um teste aqui. Talvez é porque ele esteja em formato de 3D Poly, né? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar algumas aqui, ó. Select similar. Vou vir aqui em Modify. Vou vir aqui em Design. Converter 3D para 2D. Manda converter aqui. Pronto. Vê aqui, dá um confere, né? Para ver se converteu. Já converteu em 2D. Beleza, agora vamos executar o comando de novo. Ó. Executar. Seleciona esse primeiro ponto. Seleciona esse ponto aqui, cota inicial aqui, ó, de novo, 45, 44, 43, 42. 42, Enter. Intervalo das curvas, 1. Vamos ver se ele fez isso, vamos ver se ele modificou agora. Ó, colocou aqui a elevação, 42, 43, 44, 45, 40, 50, né, que essa que está na cota 50, ó, tá batendo, essa elevação 50. Então, esse comandinho do próprio Country Kit Brasil faz a elevação dessas cotas para vocês. Mas, assim, esse caso, bicho, é tenso, né, velho, para você receber desse formato, né? Então, você recebe esse formato aí, é tenso. Então, é muito tenso, mas caso você precise, né, você pode fazer, tá? Você pode usar esse comandinho aqui, ó, beleza? Converter aqui para adicionar cotas, né, nesses pontos aqui, nessa linha aqui. Perfeito? Então veja só, esse é um dos formatos e o que você precisa fazer é transformar elas. Depois que você adicionou cotas a ela, aí você pode criar a sua superfície, tá? Porque aí elas vão estar numa determinada cota, certo? E aí essa determinada cota vai poder possibilitar você criar a sua superfície. Ok? E aí um outro formato, pessoal, que é muito comum, né? Deixa eu ver se está isolado, se está ligado. Um outro formato que é muito comum é a gente também receber a malha triangular. Então você, corrigir a triangulação já no topográfico. Aí basta você pedir a ele que ele te envie essa malha triangular corrigida, certo? Por quê? Porque você pode reutilizar ela aqui. E essa malha triangular ela é muito interessante, tá? Então você vai vir aqui em Prospector, aí vamos criar uma nova superfície aqui, ó. Já tem essa primitiva, vou deletar essa daqui, né? Que foi só para... Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa malha, Ctrl C. Tá? Essa malha triangular, pessoal, qualquer software, né, que faz a correção de triangulação, que faz a elaboração de curvas de nível, processamento de curvas de nível, qualquer software, ele consegue gerar essa malha. Você pode vir aqui nas propriedades dele, ó, você vai ver que ela é uma polyface, tá? É um formato polyface. Às vezes ela vem no formato 3D face também. Eu vou copiar ela, vou vir aqui, vou abrir um novo arquivo, em branco, só para mostrar para vocês aqui. Beleza? Então ela está em branco. E aí ela é muito massa para você criar. Você vai criar a superfície em branco aqui, né? Vazia. Então você vai colocar o nome dela aqui, ó. Beleza? Você vai dar um nome para ela. Aí aqui em primitivo, você vai vir aqui, né? Dentro da sua superfície, você vai vir em Definition.
Drawing Objects, botão direito, adicionar. E aqui você vai escolher, ó, no tipo do objeto, ó, Object Type, você vai escolher aqui, ó, Polyface. Ela não é uma Polyface. Se fosse uma 3D Face, né, dependendo do programa que você faz, né, do software, né, ela vem com Polyface. Então você vem em Polyface. E aí, olha só que interessante. Quando você faz a correção da triangulação das curvas de nível já no outro software, você consegue manter essa triangulação aqui, certo? Então, tipo assim, você vai recriar a superfície, mas se você já teve o trabalho, outra pessoa teve o trabalho de corrigir essa triangulação, por quê? Porque o software ele gera as curvas de nível e você tem que fazer os ajustes. Inclusive, eu já ensinei isso também em outras aulas aqui, em outra live aqui, eu falei isso, basicamente assim, quase 1 hora sobre essas correções obrigatórias, como que você avalia, entendeu? Então, tem esse conteúdo. Então, você vai usar essa Polyface. E aí você pode manter, ó, os lados dos objetos, ó. Tá vendo? Nessa opção aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar a triangulação do Civil 3D mantendo essa mesma triangulação que existe aqui. Certo? Então, vou dar um OK. E vou selecionar a minha Polyface e vou dar Enter. Pronto, ó, ele criou minha malha, minha curva de nível. Tá? Aí o que eu vou fazer? Que eu vou desligar essa Polyface. Por enquanto, ó, e eu vou ligar os triângulos aqui, ó, da minha superfície, ó, triângulos, e vou ligar aqui minha Polyface de novo, ó. Olha só, o que acontece? Aqui está a minha superfície, e aqui está a minha Polyface, ó. Tá vendo? Percebe como ela está no mesmo lugar? Quando eu jogo ela para trás, ó, as duas estão na mesma posição. O que isso significa? Um adianto de vida. Porque se essa correção já tiver sido feita em outro software, você vai poder ter a possibilidade de trabalhar com ela aqui. Tá? Já usar esses dados aqui. Tá? Então você pode só criar, basta você criar a superfície e avaliar se ela está em boa qualidade. No nosso caso aqui, ela não está em boa qualidade. Por quê? Na verdade é porque o levantamento aqui ele é só das ruas, né, em volta, aqui ele é só das estradas. E aqui ele está triangulando todo o meio. Então eu preciso fazer o ajuste dessa triangulação, certo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, é ver se as minhas estradas estão ok, né? Isso, primeiro você tem que fazer o seu desenho, né? Então você faz o desenho para depois ver. Então, por exemplo, ó, aqui tá até bem triangulado, tá vendo? Eu consigo ver as minhas estradinhas certinhas. Então aqui embaixo, ó, na estrada aqui embaixo, tá vendo que tem algumas imperfeições? Então eu vou fazer esses ajustes na minha triangulação, suavizando a minha triangulação conforme eu preciso, até chegar num resultado ok. Tá? Se você tem dúvidas, né, sobre essa correção da triangulação, como que faz essa correção, qual critério, isso é um assunto assim bem extenso. Eu fiz uma live que eu tirei um tempo bom para falar sobre como que você faz essa correção, como que você avalia, né, quais recursos do Civil 3D. Tá? Então vale a pena assistir. Para quem for aluno, ela já está lá na plataforma de alunos, ok? Então, veja bem, pessoal, para fechar aqui, né, só antes da gente responder as dúvidas, olha só, qual que é a lição que nós aprendemos nessa live hoje? Você tem vários formatos que você pode receber a topografia e que todos esses formatos praticamente você viu que você consegue arrumar um jeitinho de jogar ele dentro do Civil 3D e tornar ele dinâmico? Beleza, essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje. A segunda lição é que alguns arquivos, né, até análise crítica, alguns arquivos que você recebe não são os melhores formatos para você trabalhar dentro do Civil 3D. Ou dentro de qualquer outro software. Essa é a análise crítica que vocês precisam desenvolver. Tá? Porque a sua superfície, né, essas curvas de nível aqui, elas vão servir de base para o projeto geométrico que vai dar origem à terraplenagem,
que vai dar origem aos nossos cálculos de volume, por aí vai. Então, se ela estiver furada, né, se você não souber fazer essa análise crítica, né, por exemplo, você vem aqui nessa superfície aqui, ó, você vê que ela não está legal, né? Você vê que ela não está representando a estrada corretamente, ó. Tá um negócio meio suavizado, tá vendo? Meio serrilhado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Ó, quantos triângulos ali. Então, assim, não tá legal. Então, o que acontece? Aqui é pouca coisa, né? A diferença é pouca. Mas percebe que eu tenho, ó, vários zigue-zagues, ó. Tá vendo? Percebe que eu tenho vários zigue-zagues? Então, esse zigue-zague aqui, isso dá diferença no cálculo de volume. Tá? Então, essa análise crítica você precisa fazer. Tá? Você precisa fazer. Rafael, mas não tem jeito, cara. Recebi desse jeito, não existe a topografia que me mandou a empresa, o topógrafo sumiu no mapa. Aí, beleza, paciência. Tá? Mas eu quero que vocês desenvolvam esse senso crítico para saber que você está trabalhando em cima de um arquivo confiável ou não está trabalhando de um arquivo confiável. Principalmente, deixe o seu cliente ciente disso. Tá? Às vezes a gente tem que colocar até cláusula de contrato falando isso. Tá? Emitir ofício, mandar e-mail falando, ó, tudo bem, você não quer fazer uma nova topografia, você não quer me passar mais dados, né? Porque às vezes acontece muito, né? A gente pega muitos projetos aqui e acontece da gente solicitar uma nova topografia. Por exemplo, a topografia foi feita 2 anos atrás, a gente pede uma nova, né? Porque pode ter tido alguma mudança, algum poste pode ter mudado de lugar, enfim. Então isso influencia no projeto. Aí o empreendedor bate o pé e fala que não. Aí você fala, beleza, não quer fazer, toma, a responsabilidade é sua. Estou te alertando, né? Estou documentando isso, você está atestando, né? Que você não quer fazer a nova topografia, que a gente pode usar essa e beleza, qualquer imprecisão nos dados não é culpa nossa. Tá? Então é interessante você ter esse senso crítico para você não sair fazendo as coisas sem saber. Tá? Então essas 2 lições que eu queria, em resumo, ensinar para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver aqui algumas dúvidas de vocês aqui. Ó, o Nilvas perguntou aqui, ó, boa noite, até quantos quilômetros de rodovia o civil aguenta projetar? Estou com um projeto de 8 km de estrada, dando trabalho para o meu arquivo, meu notebook é i7, 10ª geração, 16 GB. Esquece, cara. 8 km é muita coisa. 8 km dentro do civil 3D é bastante coisa. Se você estiver trabalhando com corredores, seu computador de 16 GB vai pesar mesmo, tá? E não é até quantos quilômetros o civil suporta. Depende da sua máquina. Se a sua máquina for 32 GB, ela vai trabalhar melhor. Se ela for 64 GB, ela vai trabalhar melhor. Se o processador for mais rápido, vai trabalhar melhor ainda. Tá? Se ele tiver um SSD potente, né, com velocidade rápida de processamento de dados, leitura, vai trabalhar melhor. Então depende da sua máquina, tá, Nilbert? O Matheus perguntou aqui, quando recebemos pontos de levantamento de drone com uma densidade muito alta, no caso dos 57 milhões de pontos, o civil não consegue processar. Não consegue. Então você precisa reduzir esses pontos aí, tá? O civil não consegue reduzir essa nuvem de pontos. Não me recordo se tem recurso para isso. Assim, nativo do civil, né? Tem como? Tem como. Tá? Porque se não tiver um recurso nativo, a gente faz uma rotininha com o Dynamo e deleta um bocado desses pontos aí. Tá? Mas o ideal é que no processamento de drone, né, você já faça essa redução da nuvem de pontos. Tá? Ou você trabalhe com pedaços separados. 57 milhões de pontos, meu amigo, esquece, não vai rodar nunca. Ó, o Arthur falou aí, faz sentido, mas o negócio é trabalhar com a nuvem de pontos, não só criar a superfície, tá, Arthur? O problema é trabalhar com os pontos desse tamanho aí. Ó, o Samuel perguntou aqui, ó, você acha que gera uma qualidade boa de curvas de níveis através de uma nuvem de pontos de drone? Gera. Depende de como que é feito. Depende de como que é feito quem está fazendo e como que está fazendo, tá? Mas gera sim. Beleza? Gera, depende de quem está fazendo esse levantamento, depende de onde que está sendo esse levantamento, como que ele está sendo feito, como que está sendo processado, tá? Então, assim, ele gera um bom produto, tá? Mas você precisa saber como que está sendo feito isso. Um abraço para vocês e até na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.